Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Podemos nos sentar neste momento, pode ficar à vontade. Quero nesta noite agradecer ao Senhor por mais esse grande momento que reservou para nossas vidas, para possamos estar na casa de Deus. É um momento glorioso, já vimos grandes maravilhas acontecendo aqui nesta noite, né? Peça maravilhosa de grande reflexão, onde nós possamos meditar realmente o que Deus quer com nós, né? Aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações, aquilo que muitas das vezes nós temos ouvido Deus falar e muitas das vezes nos fizemos de surdo, né? Não queremos realmente obedecer à voz de Deus. Quero nesta noite estender meus agradecimentos ao nosso irmão Tiago, que tem nos convidado, trabalha ali conosco, para a honra e a glória do nome do Senhor. Pastor Elias, por ter confiado, deixar-nos tribuna nesta noite para falarmos da palavra de Deus. Temos nesta noite alguns amigos acompanhando nós, né? Tenho ali minha esposa, minhas filhas, minha avó, meu pai, pastor Janael, os amigos ali da empresa, vindo tudo conosco nesta noite. Tuxa aí uma quantidade de pessoas bem elevada para adorar Jesus comigo nesta noite. Quero nesta noite pedir aos irmãos que abram a vossa Bíblia, o livro de Eclesiastes, onde foi lido nesta noite, o capítulo 12, para a glória do nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, e também vou ler para a amada igreja o verso 13, para a honra e a glória do nome de Jesus, que nos diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus, antes que venham os amém, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho nele contentamento. Amém? No verso 13 nos diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo, vou ler de novo, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Glória a Deus. Você já se comprometeu nesta noite. É o dever de todo homem temer ao Senhor, guardar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Meus queridos amados, nós nesta noite recebemos esse tema glorioso para que nós venhamos falar da grande palavra do Senhor. E eu vinha pensando esses dias, orando a Deus e perguntando ao Senhor: Senhor, o que eu poderia revelar àquele povo? O que está em oculto aqui que nós não possamos talvez ainda ter visto ou entendido, ou até mesmo ter ouvido e não ter dado crédito? Senhor, alimenta-se a minha alma, a minha mente, meu coração, para que eu possa levar uma palavra que venha trazer àquele povo um despertar, um agir, porque muitas das vezes nós olhamos e entramos dentro da casa de Deus e ouvimos, e ouvimos, e ouvimos, e saímos, e parece que nada tem acontecido nas nossas vidas, a não ser naquele grande dia onde nós aceitamos Jesus. Aquele dia foi um dia maravilhoso, mas os anos vão se passando, as coisas parecem que vão esfriando no coração, e a gente fica numa mornidão que muitas das vezes desagrada ao Senhor. E Deus vem me revelando, e quando nós olhamos falar de Eclesiastes, nós estamos falando aqui de um grande homem, de grande sabedoria, um homem por nome chamado Salomão, onde nosso irmão já nos antecedeu aqui, já antes nos antecipou algumas coisas falando de Salomão. Era um homem que verdadeiramente foi escolhido, um homem que o próprio Deus disse que antes dele e nem depois dele, não período dele, não haveria um homem tão sábio como Salomão. Era um homem que ele teve a oportunidade em suas mãos quando Deus aparece a Salomão e pergunta para ele: Salomão, o que queres de mim? O que queres? Pede qualquer coisa que eu te darei. E Salomão falou: Senhor, olha que sabedoria, Senhor, olha, tu me deste aí um povo tão grande
que vem aí da casa do meu pai, um povo tão escolhido. Agora eu peço a você, me dá sabedoria para que eu possa conduzir este povo que está nas minhas mãos. E o Senhor Deus assim fez, porque parece que Salomão já tinha ouvido até Tiago falar, quando Tiago diz lá no capítulo 1, no verso 5, olha, quando queres sabedoria, pede para Deus que Ele tem para nos dar. Eu quero dizer para você nesta noite, eu já quero abrir o primeiro parênteses aqui nesta noite, o que tu tem pedido para Deus é sabedoria. Então nesta noite a resposta já está vindo do céu, Ele está te dando porque Ele tem para te dar. E Salomão, ele agiu com essa sabedoria divina, ele se aproveitou de toda a sabedoria que Deus deu. Mas no decorrer do tempo, Salomão, ele foi um homem que adquiriu muitas coisas. Ele reinou por Israel ali, por os seus 40 anos de reinado, reinando em Jerusalém. E ele estava ali, reinando aquele povo. E quando ele faz essa leitura, esse livro, Eclesiastes, ele tem um propósito. E o propósito deste livro é o quê? É remover o escândalo que o próprio Salomão tinha causado com a sua grande sabedoria. Sabe? Com a sua grande sabedoria, ele mesmo moveu um grande escândalo. E ele aqui, no versículo 12, ele começa a trazer uma grande reflexão. Salomão aqui era um homem que, quando nós olhamos, ele escreve no livro de Eclesiastes 37 vezes o nome vaidade. Salomão, ele já começa dizendo, vaidade, como disse o meu irmão, tudo é vaidade, diz o pregador. Porque Salomão, ele passou por todos os períodos da sua vida. E quando Salomão, ele olha para si, tudo que ele tinha feito era vaidade. Ele tinha colocado toda a sua sabedoria em conquistar um grande reino, fazer uma grande coisa. Quando nós olhamos para Eclesiastes primeiro, nós vimos grandemente as coisas que Salomão conquistou. Nós vimos Salomão dizendo que ele conquistou as melhores vacas, os melhores bois, os melhores mansões, as melhores construções, as melhores mulheres. Salomão, ele teve tantas as coisas conquistadas, mas a vida foi passando. A história de Salomão foi correndo. E Salomão, no fim da sua vida, ele começa a olhar e pensar e dizer, tudo que eu fiz foi vaidade. Porque ele começa a nos dar um conselho. E dentro desse texto eu só quero trazer algumas coisas de Salomão que as horas nos esperam. Mas aqui tem uma palavra-chave que eu quero trabalhar nesta noite. E a palavra-chave nesta noite é que venha os maus dias. Isso me chamou muita atenção. E foi aí que Deus colocou em meu coração em mostrar para nós no dia de hoje que o que é os dias maus da nossa vida. Aleluia. Quando nós olhamos e vemos na história da Bíblia Sagrada, e eu perguntando para Deus, Deus, o que eu posso fazer para as pessoas perceberem, no dia que eu tiver a oportunidade de falar dos dias maus, o que eu posso falar de reflexão para que as pessoas venham acreditar que o Senhor está com ele nos seus dias. Aí o Senhor da glória, o Deus do céu falou, usa a ferramenta que você tem. Aí eu falei, Senhor, que ferramenta é essa? Ele falou, a ferramenta que foi dada a todo homem. Aquilo, a Bíblia Sagrada. Aí o Senhor Jesus disse, olha, alerta o meu povo, e diz que não é só ele nessa geração, e não é só ele nos dias de hoje, que estão passando alguns momentos maus, alguns dias maus. Os meus também já passaram lá atrás, e em todas elas foram mais do que vencedores, porque eu estava para enxugar as lágrimas do meu povo. E Deus começou a revelar no meu coração, e Deus começou a falar para mim, olha, você lembra de José? Quando Deus falou de José para mim, eu lembrei. José era um menino, um jovem abençoado, tinha uma família grandiosa, tinha grandes pessoas no seu meio, tinha um jovem de grande exemplo, até o seu pai, vamos se dizer assim, idolatrava José. Era um menino que muito chamava a atenção do seu pai, mas chegou um dia, como Salomão disse, olha, antes que venham os dias maus. Salomão está dizendo que nem eu, nem o pastor Elias, nem a nave da igreja, nem os ombreiros que estão aqui escaparão desse dia mau. Vai vir dia de aflições, vai ter dia de angústia, vai ter dia de perseguições, mas o Senhor está conosco. É Ele que está conosco.
Salomão nos diz assim: olha, guarda-te a tua mocidade, lembra-te do teu Criador da tua mocidade, porque possa vir os dias maus. Ele disse: não, antes que venha. Ele já está dizendo: vai vir. Os dias maus estão vindo aí, correndo atrás de nós. Ou talvez para alguns até chegaram. E no dia de José não foi diferente. Quando nós olhamos daqui a pouco, encontramos José sendo perseguido pelos seus irmãos, sendo humilhado, jogado de lado. Nesta noite eu já quero abrir um parênteses e perguntar para você nesta noite: talvez o seu dia mau que entrou por essas portas seja esse. Talvez você está sendo rejeitado no meio da tua parentela. Talvez é o dia que você não está encontrando apoio na tua família. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, esses dias maus vai passar. Esses dias maus não vieram, não. A glória de Deus é resplandecente. É Ele que do céu está te vendo. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra na tua vida. E nós vamos andando, e eu perguntei ao Senhor: Senhor, mas só isso? Ele disse: não, meu querido. Você lembra de Josué? O homem que sucedeu o mandato ali de Moisés? Ele disse que Josué nunca tinha perdido uma batalha. Josué nunca tinha perdido uma batalha. Mas chegou também os dias maus para a preocupação de Josué. A Bíblia nos mostra que Josué, quando ele um dia, ele ia lutar contra um povo da cidade de Ai. Aquele povo, ele disse: aquele povo é tão pequeno que eu vou mandar uma quantidade de exército. Daqui a pouco volta o exército de Josué, perdendo a batalha, e chegou-se o dia mau na vida de Josué. Josué começou a ter uma grande angústia e preocupação, e perguntando ao Senhor: Senhor, por que isso que vem acontecendo? Por que este dia na nossa vida? Aí Josué vai olhar ao Senhor, e o Senhor começa a revelar que no meio da congregação haveria um homem em pecado. Acã estava ali em pecado. Eu quero dizer para você nesta noite: talvez os teus dias maus tenha cultivado e tenha causado por causa do pecado, mas nesta noite Jesus está aqui para te perdoar. Jesus está aqui nesta noite para dizer para você: é dia de sair do mal, é dia de parar o pecado, para a glória dele derramar na sua vida. Tudo é um cativo. Sabia você que, cristão ou não cristão, nós iremos passar pelo dia mau? Nós iremos passar pelo dia mau. Só que tem dois porém nessa coisa: passar os dias maus permitido por Deus, ou passar um dia mau cultivado pela nossa desobediência a Deus. Isso é uma grande diferença. E quando nós olhamos para o mundo, como diz Salomão diz aqui que tudo é vaidade. Vai construindo uma carreira de grandes impérios, grande conquista, de ouro e de prata, sem sabendo muitas das vezes que o ouro e a prata, a Bíblia diz que o ferrugem e a traça vai comer tudo. Uma certa vez, um homem por nome Jafé, Asaf, ele disse assim, que os seus pés quase escorregavam da casa do Senhor, porque ele começou a olhar para a prosperidade que acontecia ao seu redor do povo do mundo. Mas ele disse: olha, mas quando eu entrei na casa do Senhor e fui orar ao Senhor, e começou a me revelar que aquilo que eu estava construindo, ele tinha um alicerce firme e forte. Ele estava na rocha, e o que Deus tinha preparado para ele lá no céu, nem um ferrugem nem a traça ia comer. Eu quero dizer para você: talvez você esteja angustiado, preocupado, porque você está na casa de Deus, passando por algumas dificuldades, mas nessa noite Deus me trouxe até aqui para falar para ele: você entrou na casa do Senhor, e Ele está te dizendo nesta noite que Ele vai suprir a tua necessidade, Ele vai suprir o teu maná, Ele vai te dizer que Ele está contigo. Quando nós olhamos, e vamos andando, quando nós olhamos para a história de Ana, eu creio que a igreja lembra de Ana. Ana, ela se casou-se, era uma mulher que primeiramente ela queria ser uma grande mulher de bênção, uma mulher frutífera na casa do Senhor e do seu esposo. Mas de repentemente chega um dia mau na vida de Ana. Que dia mau é esse? Ana sabe de uma coisa: ela é estéril, ela não pode ter filho. Ana começa a se angustiar, e ainda as angústias de Ana não cessam por aí. Ela começa a ver
que ainda tem outra mulher do lado dela, o nome Penina, e ela está dizendo ali todo dia: olha, tu és estéril, mas eu não sou, eu tenho aqui 2 filhos, eu tenho aqui meus filhos, e Ana começa a se angustiar com aquilo. Eu quero dizer para você, meu querido, que nesta noite, olha, como aconteceu com Ana, é dia de nós virmos à casa do Senhor, é dia de nós procurarmos a nossa resposta, porque Deus tem resposta para nós. Olha, o seu dia mal pode ser como esse, tudo estava dando certo, mas de repente vem uma notícia para te colocar para trás, os dias maus vem chegando, mas nesta noite, juventude, eu quero dizer para vocês, quando chegar a vez de vocês, ou vocês ainda já estão passando por ele, no céu tem um Deus que tudo vê, no céu tem um Deus que tudo pode, para nos socorrer nesta noite. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e quando eu começo a falar do Velho Testamento, alguém pode dizer assim: ah, irmão, você está dizendo ao pregador, história de muitos anos atrás, história que já ficou lá na lei, isso talvez não serve para nós no dia de hoje, é um tempo muito longe. Aí nós podemos ir um pouco mais adiante. Então vamos andar com Jesus, vamos andar no Novo Testamento com Jesus. Vamos ver se nos dias, também na época de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, se tinha pessoas passando dias maus, se tinha pessoas passando perseguições e sofrimento. Quando nós vemos no Novo Testamento uma mulher com fluxo de sangue, a Bíblia diz que aquela mulher estava há 12 anos e era uma mulher bem sucedida, era uma mulher que tinha financeiramente um bom dinheiro. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro para encontrar a cura da sua enfermidade. Mas aquela mulher é uma mulher angustiada, estava passando por grandes dias maus da sua vida. Mas um certo dia, ela viu Jesus passar. E um certo dia havia uma multidão para ela romper. Eu quero dizer para você nesta noite, talvez você esteja como aquela mulher. Você esteja escondida num cantinho, sofrendo calada, sem precisando de alguém para te socorrer. Você não tem mais coragem, mais ânimo, e não tem mais a quem você socorrer. Mas nesta noite, o Jesus de Nazaré, aquele que passou por aquele lugar, Ele está presente no nosso meio nesta noite. E Ele te convida, minha amada igreja do Senhor, Ele te convida nesta noite para você romper esta multidão, como fez aquela mulher. Olha, rompe a vergonha nesta noite, rompa a timidez e brava com alto voz nesta noite: Jesus, eis-me aqui, toca nele nesta noite e espera a resposta do Senhor. Porque aquela mulher precisou tomar essa decisão. E nós também vemos no Velho e Novo Testamento um homem por nome de Jairo, e a Bíblia nos diz que ele era príncipe na sinagoga. Era um homem que aparentemente nada poderia atingir a sua vida, porque o evangelho do dia de hoje, que está sendo pregado, é que crente virou super-herói. Crente não pode ficar doente, porque alguém quando está doente, alguém diz, é pecado, não é isso? Alguém quando está passando algumas tribulações diz, alguma coisa ele fez para Deus. E algumas ainda dizem por aí que você tem que ser bem sucedido, rico, porque você é filho do Deus que tem ouro e prata. Esse é o evangelho que está sendo pregado. Parece que não tem mais, nós não temos que passar mais aflições. Parece que nós não precisamos mais ficar enfermos. Parece que os hospitais vão fechar para os crentes. Parece que nada vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa. Aqui tinha um homem, príncipe na sinagoga. Ele estava com a sua filha enferma em casa. Os dias maus estavam na sua vida. Mas um certo dia ele chegou até Jesus e colocou-se aos pés do Senhor e disse, olha, minha filha está enferma lá. Vamos lá, me socorre, me ajuda. Eu quero dizer para você nesta noite, você estar aqui como aquele príncipe na sinagoga, mas parece que na sua casa tudo está virado. Alguém lá está sofrendo, alguém lá está perseguindo, mas você nesta noite também é o intercessor dessa vida. Clama a Deus nessa noite. Quando você chegar em casa, a paz vai estar reinando, a glória do Senhor vai estar derramada. É preciso nós movermos o nosso coração nesta noite e clamar o Deus que vive e reina para todo sempre.
E o Senhor assim fez. O Senhor foi ali. E tem coisas que eu quero contar um segredo para a igreja do Senhor. Tem coisa que Deus quer fazer na nossa vida e Ele quer fazer em segredo para nós. É em segredo. Às vezes nós queremos que Deus faça para a multidão ver que Deus está conosco. E Deus chegando na casa daquele homem de Jairo, Deus fala: olha, toda a multidão fica do lado de fora. Eu entro aqui e eu faço a obra. Deus quer dizer para você nesta noite: não importa se alguém vai ter que ver que foi Jesus ou não na sua vida. Eu estou dizendo para você nessa noite que o milagre vai acontecer. É Ele que vai entrar na sua casa. É Ele que vai trazer a bênção. Não se preocupa em mostrar para toda a multidão que foi Jesus, não. Porque se for preciso também Ele faz. Mas Ele quer trabalhar na sua vida em silêncio e mudando a história de dia a dia sobre a sua vida. Vamos mais adiante. Uma certa feita, Jesus também encontra uma mulher na Bíblia Sagrada, passando os piores dias da sua vida, a viúva de Naim. Quem lembra aqui da viúva de Naim? Pensa numa mulher que estava sofrendo nos dias maus. A Bíblia diz que ela era uma viúva, e mulher que perdia o esposo naquela época ia sofrer muito. A sua esperança estava no seu filho, e o seu filho estava morto. Dias maus estavam se passando, mas Jesus estava indo ao encontro. Jesus estava chegando. Eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, eu quero abrir um parênteses bem grande nesta noite. Eu quero colocar a tua vida dentro desse parênteses e dizer para você: Jesus está vindo ao teu encontro. Olha, a esperança não acabou ainda não. O Nazareno, aquele do céu, Ele está te vendo, ó mocidade. Ele está te vendo, ó varões. Ele está te vendo, ó irmã. Ele está te vendo, ó obreiro. Ele está te vendo, ó nave da igreja. Jesus está vindo para mudar a nossa história. E quando nós olhamos, nós vimos também um homem. Nós vimos um homem, o nome João Batista. Um homem que veio pregar a vinda do Messias. Mas chegou um dia que para João não tinha tempo ruim. Ele era um homem muito ousado. Ele falava com muita ousadia suas palavras a quem chegasse a ele. Ele não temia em falar a ninguém as palavras do Senhor. Mas chegou um dia que a Bíblia nos mostra que também chegou um momento mau no coração de João. A Bíblia nos diz que João Batista, ele estava no cárcere. E dia de sofrimento, dia de angústias, dentro de um cárcere, se sentindo abandonado. Até que uma hora ele mandou perguntar para Jesus: olha, vai lá e pergunta para Jesus se ele realmente é o Messias. E Jesus, Jesus nem manda, os discípulos voltam e dizem: olha, João, ele é o Messias mesmo. Sabe por quê, João? Os pobres estão vendo o Evangelho. Olha, João, os surdos estão ouvindo. Olha, João, os cegos estão vendo. Olha, João, os milagres estão acontecendo. E daquele dia por diante acabou um momento de angústia. João Batista estava pronto até mesmo para perder a sua cabeça numa bandeja como perdeu. Eu quero dizer para você nesta noite: é Jesus mesmo, Nazareno, que está pelejando pela tua vida. É Ele mesmo que está salvando. É Ele mesmo que está indo aos nossos encontros. É Ele mesmo que está mudando a nossa história. Oh, igreja do Senhor, é noite de nós refletirmos. Porque, como eu disse, é noite de nós refletirmos. Em Lucas capítulo 13, no verso 11, também ele fala de uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade. Ela estava há 18 anos com esse espírito de enfermidade. É pouco tempo de sofrimento? É pouco tempo de angústia? E você às vezes está murmurando de um dia, de uma semana, de uns meses, dizendo que Deus te abandonou,
que Deus não está olhando mais para você. O desejo de orar acabou. A vontade de vir à casa de Deus só vem simplesmente no dia de festividade como esse. Amanhã, quinta, terça, quarta tem trabalho. Fala, não, eu só vou agora na próxima festividade. Olha, meu querido, aqui a Bíblia diz uma mulher que estava há 18 anos com espírito de enfermidade, mas o Senhor Jesus estava lá. Ele chegou, colocou a mão sobre aquelas mulheres, como nesta noite, eu creio pela fé em Cristo Jesus, que Ele está colocando a mão sobre a tua vida nesta noite, mudando a tua história, mudando o teu pensamento, mudando o teu contexto de vida, para que a glória dele seja derramada, para que tua casa esteja paz, para a tua empresa onde tu trabalha, tu parar as perseguições, o teu nome de Deus ser glorificado na tua vida. Jesus, Ele muda a história. Eu quero nesta noite trazer essa reflexão, porque as horas que nos foi dada já está indo embora. Mas eu quero nesta noite contar agora um testemunho, porque aqui eu falei para você alguns fatos do Velho Testamento, do Novo Testamento, e ainda tem alguém dizendo assim, mas isso foi do tempo de Jesus. Alguém ainda não absolveu e entender que esses dias maus que Salomão está dizendo é em todo o tempo da história da humanidade. Todos nós. Salomão, ele diz aqui que a mocidade deve se lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade. Por quê? A Bíblia nos diz que é na época que o jovem, ela tem o quê? A sua força. Ela pode fazer alguma coisa a mais para Deus. Ela pode chegar no momento de fazer uma diferença entre uma nação. Mas vai chegar o dia dos cansaços, o dia da fadiga. E como fez Salomão, conquistou tudo, mas na sua velhice ele olhou para trás e falou, tudo que eu fiz é vaidade. O fim de tudo isso que eu estou contando para vocês, sabe o que ele disse aqui? Olha, tudo isso que eu estou contando para vocês, o fim disso tudo tem que ser, sabe o que vocês têm que aprender? É temer a Deus. Temer a Deus. Salomão deixou tudo isso aqui, e no fim ele disse, o fim de tudo isso, o homem tem de temer a Deus. Porque o homem que não teme a Deus, ele vai se encontrar, como Salomão disse, chegar no dia do seu sepulcro, chegar no dia da enfermidade, ele vai olhar para trás e vai falar, tudo que eu fiz é vaidade, não tem ninguém para me socorrer, a quem eu clamarei? Como disse a peça aqui, Jesus avisou tanto a Ana, mas chegou o momento que o Senhor mesmo teve que dizer, olha, apartai-vos de mim, que eu nem te conheço. Então, quando nós olhamos aqui, agora eu quero dizer para vocês o seguinte, esta igreja, eu tenho um apego muito grande com essa igreja. Talvez os pastores aqui não me conhecem, mas eu já tive tanto aqui nesta igreja, eu já sentei, eu acho que em todos os lugares desse banco. E vocês talvez não me conhecem. Eu vim aqui em algumas festividades, sentei ali, já sentei ali. O pastor Elias já foi usado por Deus há uns 4 meses atrás para mim tomar uma decisão, e ele não sabe disso, mas foi a voz de Deus. Um dia, há uns 4 meses atrás, eu estava em casa com as decisões, alguns amigos sabem, passando algumas, tinha que tomar uma decisão. Eu estava deitando na minha cama, e eu moro longe daqui, pastor. Eu moro lá no Serraria, lá no Mata Bicho. Deitado na minha cama, deixei a minha congregação, e Deus falou assim, vai lá na arca hoje. Eu falei para a esposa, faltando uns 5 minutos para nós ir para a igreja, nós vamos para a arca. A esposa, o quê? Vamos para a arca. Tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E eu cheguei, e era um domingo, eu almejava e falava para o Célio, falava para o Tiago, eu nunca ouvi o pastor Elias pregar, já tinha vindo muitas vezes. E eu cheguei, sentei ali naquele lugar, ali no segundo banco, e era dia de quê? Primeiro dia de campanha no domingo. Já começou com oração. Falei, Jesus, é bom. Sentei, orei, e o pastor Elias foi usado por Deus. Fui para casa, tomei a decisão, e para a glória de Deus deu tudo certo. Isso é Deus falando. Deus não precisa de grande movimento, precisa de homens que tenham ouvido com sensibilidade e ouvir a sua voz, porque a resposta vem da sua voz. Agora o testemunho que eu tenho para dizer para vocês aqui agora, olha só isso, eu falei da Bíblia,
Agora vamos trazer para o século 21. Se tem homens ou mulheres de Deus passando dias maus nessa terra. Tem homens. Aproximadamente faz 2 anos que eu passei pelos dias maus na minha vida. Passei por dias maus de gemer, como Jesus também passou. Sabia que o próprio Jesus também teve seus momentos de dias maus, de horas maus? Jesus, ele subiu ali no monte para orar, e a Bíblia diz que Jesus orando, as suas lágrimas se tornou como grandes gotas de sangue. Sabe por quê? Porque era tanta angústia e tanta perturbação no coração de Jesus, lembrando da cruz, do sofrimento que iria passar. Mas o Senhor respondeu a ele, e ele ainda tão agoniante, que ele disse: Senhor, se é possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que cumpra-se em mim. Aleluia. Até Jesus não se livrou disso que Salomão disse: olha, antes que venham os dias maus. E nós todos estamos sujeitos a isso. Mas uma certa feita, meu querido, chegou há 2 anos atrás. A minha esposa, era dia do aniversário dela. Vou contar esse testemunho. Era dia do aniversário da minha esposa. A minha esposa, nós estávamos no mercado chamado Bem Barato ali no Inamar. Nós pipamos o carro de carne, de bebidas que eu digo refrigerante, guaraná, né, tudo ali, e de repente o telefone toca. Quem era? Uma notícia: olha, o pai, que é o pai dela, a irmã dela falando, o pai foi encontrado na rua, caído, bêbado. O SAMU pegou ele e levou para o hospital. E nós falamos: então tá, como ele já tinha problema com bebida, nós falamos: nós termina aqui e depois nós vamos lá. Quando nós compramos tudo, estavam guardando dentro do carro, o telefone toca de novo dizendo: olha, o pai faleceu. No dia do aniversário da minha esposa. Foi um choque tremendo. Foi momentos terríveis. Ela já estava com alguns problemas de saúde. E dali por diante, veio os dias maus na nossa vida. Sabe que dias foi esse? O dia da depressão. Passamos 10 dias. Eu passei 10 dias sem ir ao trabalho. 10 dias sem aparecer na empresa. 10 dias chorando de noite e de dia. Porque ela entrou para a depressão do síndrome do pânico. Tudo que ela sentia ia morrer. Parecia que o mundo estava se acabando. E eu sofrendo junto com ela. Porque quem tem essas enfermidades, algum pode ter bastante experiência, dá a impressão que a pessoa só deposita a confiança numa única pessoa. E a esposa tinha depositado a confiança em mim. Eu tenho um cargo na empresa que não poderia deixar em mãos. Mas eu falei: eu tenho que ficar com ela. E ela não deixava eu trabalhar. E nós passávamos noite e dias acordados. 10 dias. A igreja passou 5 dias orando das 5 das 6 da manhã em prol das nossas vidas. As lutas eram terríveis. Uma certa feita, nesta mesma igreja, nós viemos num congresso. Falei: amor, vamos no congresso, vamos ouvir a voz de Deus. Sentamos ali onde ela está ali. E quando nós estávamos sentados onde ela está, bateu aquele desespero nela, saiu eu e ela aqui. Disfarçadamente, ficamos aqui no muro desta igreja. Ela ali, os irmãos aqui pregando, louvando, e nós chorando do outro lado. E ela dizendo: vou morrer, eu vou morrer. E aqueles dias maus parecia que uma eternidade. Mas o Senhor Deus, Ele entrou de providência. O Senhor Deus, Ele respondeu. Quando chegou no 10º dia, parecia que as forças já estavam se acabando. Sabe? Um dia eu levantei, eu falei: hoje eu vou trabalhar. Você vai ficar em casa. Já estava sendo aquele momento de irritação, de ira santa. Eu não aceito mais isso. E eu aprendi uma coisa que eu vou passar para a nave da igreja. A medicina tem um remédio para a depressão. Mas esse remédio da depressão, ela só aflige só a carne. Ela deixa você sonolenta, morta, cansada. Aí aparentemente parece. Mas a depressão nós sabemos que é uma doença na alma. E eu falei: eu vou alimentar a alma da minha esposa, custe o que custar. Era noites lendo a Bíblia Sagrada, era ela lendo, eu lendo, era lágrima caindo em cima das folhas, virando a folha, eu disse: vou alimentar essa alma com a palavra de Deus. É ela que tem o alimento, é ela que socorre no dia das angústias. E assim eu fui persistente. E até chegar um dia que eu queria sair para trabalhar. Ela se apegou até a mim e falou: você não vai trabalhar, não me deixa aqui.
Eu sentei na calçada da casa da minha mãe. Naquele dia eu chorei de verdade. Mas parece que estava esperando só as lágrimas de verdade cair. Parece que não era só aquelas lágrimas das perseguições. Eu quero dizer nessa noite, talvez seus dias maus, Deus está esperando isso de você. Está esperando verdadeiras lágrimas, como fez Ana nos seus dias maus. Ana, ela não tinha esperança de ter filho, mas ela entrou no templo, ajoelhou ali, até o sacerdote dizer: mulher, tu estás embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada não, eu estou aqui clamando ao meu Senhor, Ele há de me responder. Eu quero dizer para você, ó igreja do Senhor, clama a teu Deus nesta noite. Não importa tantas as lágrimas que tenham que vir, Deus vai responder na tua vida. Até que chegou o dia de uma serva do Senhor na nossa casa. Ela chegou, e aí nesse momento você imagina o que acontece. Alguns dizendo: foi pecado, porque nós tínhamos uma certa posição na igreja. Alguns dizendo: fez alguma coisa, isso é soberba. Mas eu quero dizer para você, Deus, quando permite, é para aperfeiçoar os santos. É para aperfeiçoar o santo. Ele permitiu na vida de Jó, e ele aperfeiçoou ainda mais a Jó. Já era um homem temente a Deus. Quando ele permitiu a perdição de Jó, Jó ainda se tornou um homem mais perfeito ainda na presença do Senhor. Chegou um certo dia, a irmã chegou na minha casa, o nome irmã Maria. Ela colocou a mão sobre a minha esposa e disse: cessou. A partir de hoje acabou. Não chora mais. Aleluia. Só disse isso. Aquele dia em diante estarei para a glória em nome de Jesus. Deus cessou as nossas lágrimas. Deus, nesta noite eu quero dizer que não é diferente. Você que entrou por essas portas nesta noite, eu quero dizer nesta noite com uma palavra profética vindo de Deus. É hoje que Deus te chamou até aqui, para te preparar para a tua vitória, para te preparar para o dia da tua vitória. Olha, meu irmão, é filho na droga, é prostituição na família, é dias maus, é enfermidade, mas Deus tem um remédio para ti nesta noite, que é a sua unção. Receba de Deus nesta noite. Levanta as mãos ao céu, clama a Ele, grita em alta voz: Senhor de Nazaré. É a unção de Deus nesta noite. É ela, é por isso que ela te chamou nesta noite, para ouvir este tema. Não foi à toa não, foi escolhido por Deus para falar contigo e dizer para você que Ele é Deus na tua vida. Deus é Deus, o resto é Baal, porque o Senhor Ele tem para nos dar. Tiago mesmo disse: olha, quer sabedoria? Pede para Deus. Salomão fez isso: Senhor, me dá sabedoria. E o Senhor derramou sabedoria. Ele construiu tudo, mas Ele também deixou ensinamento. Olha, eu construí muito, mas o que eu construí foi vaidade. Olha para o nosso dia. Saímos daqui hoje fazendo uma reflexão. O que é que eu estou construindo na presença de Deus? E neste momento as horas já se foram. Quero convidar a igreja para ficarmos em pé. Aleluia. E quando nós ficamos em pé nesta noite, quero convidar a minha esposa, que faz parte do meu testemunho, para louvar ao Senhor. E nesta noite eu peço a você, e diga para o teu Deus o que tu vieste fazer aqui. Diga para Ele, Ele quer ouvir de você. Diga para o seu Deus o que você veio fazer aqui. Você veio questionar mais uma vez, ou veio adorar a Ele nesta noite? Ah, Espírito Santo do Senhor, nesta noite não se preocupa com mais nada, meu querido. Simplesmente diz ao teu Deus o que tu vieste fazer aqui. Se for resposta, Ele tem para te dar nesta noite. Se for socorro, Ele é um Deus que socorre mesmo. Nesta noite o Senhor quer te colocar nos colos. O Senhor nesta noite quer te abraçar de uma forma especial, como uma vez já me abraçou aqui neste lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de oração. É a casa de Deus, aonde manifesta a sua glória e o seu poder. Oh, grande Senhor da glória, oh Espírito Santo de Deus, nesta noite eu quero ouvir os verdadeiros adoradores.
aquele que vinha nesta noite confessar ao seu Deus. E diga para Ele nesta noite: Senhor, os meus dias maus são esses, ó meu Deus. Mas eu vi nesta noite o irmão dizer que o Senhor tem resposta para mim. E eu profetizo nesta noite que Ele tem resposta para você nesta noite. Glória a Jesus. O Espírito de Deus, nesta noite pode ficar adorando, vai conversando com Ele, não importa, não se preocupa com mais nada nesta noite. Este momento já não é mais do pregador, este momento é de você e Deus, este momento é a sua comunhão com Deus, este momento é onde você vai mostrar para Ele, clama a Ele nesta noite, faz como o servo de Jericó nesta noite, e diz para Ele: eis-me aqui, ó Senhor. Me perguntando o que pode Deus fazer. Ele pode muita coisa nesta noite. Mudar todos os planos. Ele pode. Fazer o seu querer. Aleluia. Fazer o que iria Eu pra amei, Senhor. sem dar explicação. Espírito de Deus. Conhecer teu sentimento. Deus te conhece nesta noite, meu querido. Avaliar tua Eu reação. creio nesta noite que Ele vai ver a sua reação neste lugar. E se Ele não quiser fazer o peso cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador. E se Ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se Ele nada fizer, me mostra sua fé. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se Ele nada fizer, me mostra sua fé. Questiona ou adora. E se Ele não quiser Mas Ele quer nesta noite te abençoar. cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador. É a tua voz nesta noite, meu adorador, que Ele quer ouvir. E se Ele não quiser Aleluia. matar É a hoje, Faraó, glória de Deus. te levar para o deserto Grande Deus. e te deixar
nesta noite, se você precisa adorar Ele nesta noite,